Oximê, seja bem-vindo ao TurbiniCast. Prepare para mergulhar no mundo do jiu-jitsu e da luta e por toda a sua filosofia por trás do tatame. Hoje eu tô aqui com o Kimura. E aí, Kimura, tá preparado? Estamos preparados hoje como host aqui, com duas feras do MMA. E é isso aí, professor. Então vamos lá, legal, vamos com tudo. Rapaziada, a gente tá muito feliz de receber vocês aqui. Se apresenta pra nossa galera aí, fiquem à vontade. Então, beleza, galera. Sou o Carlos Leal, né? Mais novo tratado do UFC e atleta da equipe TAI Brasil. Obrigado, cara. Tá aí com a gente aí. Salve, pessoal. Aqui é Rodrigo Cavalheiro, ainda atleta, head coach da equipe TAI Brasil, e viemos aqui ter uma conversa divertida com o pessoal. Cara, vamos já direto ao assunto já. Cara, porque eu sabe como que eu acompanhei tua luta? Era, se não me engano, era meio-dia, cara. Aqui era meio-dia. E eu tava treinando com a rapaziada, porque ia lutar também no Gui. E a gente treinando e a televisão na academia lá, a gente torcendo e rolando e olhava. E a gente percebendo que tava dominando a luta. Aí falou, pô, cara, não vai ganhar, cara. E aí no final deu no que deu. Mas antes de você falar disso aí, cara, que loucura isso tudo que vocês viveram aí, né? Foi. Cavaleiro foi pra ser coach e de repente lutou. Conta essa história pra gente que a história foi... já começa com a gente... acertou a luta pra ele já nessa estratégia, né? Na mesma data ter esse evento e poder de repente ter uma chance dele migrar pro UFC. Qual evento que era lá em Abu Dhabi? Era o Warriors. Sim, legal. Então ali a gente, pô, se acontecer, né, vai que esteja preparado, o foco nosso é essa luta, mas tudo pode acontecer. Então isso, né, todo mundo fala em sorte, mas a sorte a gente plantou essa sorte, a gente trabalha diariamente para essa sorte acontecer nas nossas vidas. E o engraçado que foi resumidamente, 3 dias pra luta, o Lucas falou, pô, o UFC aceitou, surgiu a vaga que tinha uma vaga, né, procurando um adversário pro Renate, e o UFC aceitou o Leal pra luta. Só que, porém, precisamos da liberação deles, precisamos colocar alguém no lugar dele pra ele lutar, senão ele não é liberado. Aí foi onde eu falei, meio que brincando, né? Poxa, eu até luto, só que eu não vou bater o peso, que era 80 quilos, né? O peso. Você estava com quanto? Eu tava com 97 quilos. Mas baixou alguma coisa ou não? Bati 85. Perdeu 2 dias. Perdeu 12? Perdi 12 quilos. 12 quilos. Tava com 87,400, né? Tinha acabado de tomar um cafezão. Ah, mas olha só, você então você estava trabalhando o Carlão como treinador, head coach. Isso, E como que foi isso, pô? Treinador para lutador, e você conseguiu treinar para essa luta ou não? Como é que foi tua rotina? O treino é aqui, né? Justamente pra ele treinar, eu sou um dos sparring dele, né? Sim. Eu sou um dos sparring dele, então pra ele estar treinado, não 100% hoje, eu sou o sparring dele, né? Ele tem o Hulk e outros meninos lá que treinam especificamente, é o sparring dele, mas eu sou uma das peças-chave pra dar dificuldade no treino dele, né? Sim. Então eu sempre tenho que estar mais ou menos treinado ali, né? Então, o principal eu acho que é a cabeça que manda em tudo, né? E daí quando surgiu a oportunidade, precisava de alguém pra substituir ele, eu falei, poxa, eu iria até de graça pra colocar ele no UFC, né? Eu tô dentro, só que tem o peso, né? E como a gente notou que o adversário dele tava sofrendo desde o primeiro dia pra bater o peso, ele não iria bater o peso pra lutar com ele. Então eu falei, poxa, veja aí se ele aceita lutar uma categoria acima, né? Um peso combinado que a gente fecha. Aí ele fez os trâmites lá, o cara aceitou, que era o que eu achei que não ia aceitar, né? Ele, pô, liguei, eu falei, agora que você já tá no UFC, com certeza vai achar um adversário lá pro cara, se tá no UFC, até eu tinha acabado de falar pra ele. Pô, show de bola, né? Agora eu vou me aposentar de vez, né? Mas daí quando você foi pra essa luta, você pensou na questão da estratégia? Qual que era o estilo do cara? Então, é que a gente fez o treino pra ele, a gente já sabia meio que mapeando os pontos fortes do cara, que ele começava com o jab, que ele deixava a panturrilha exposta. Então a gente mapeou ele, mas só que ele tava num preparo físico pra isso, e eu não. Aí foi na hora. Então, a partir do que ele falou, aceitou a luta, que o perrengue foi tirar o peso, né? A luta ia ser de qualquer jeito.
se eu perdesse, mas o perrengue foi os 2 dias para tirar 12 quilos, que foi o perrengue, né? Foi emocionante, mas conseguimos bater o peso. A partir do que bateu o peso, eu falei, agora nossa. Aí fizemos ali estratégia, a gente viu que o ponto forte dele era agarrado. Eu falei, poxa, eu não tô condicionado, eu sofri, né, pra caramba pra bater o peso, né? Então eu não vou aguentar uma luta longa. Eu sou ciente disso, né? A gente conversou, não vou aguentar uma luta longa. Falei, eu vou jogar próximo da grade, que eu sei que daí eu vou estar mais pesado que ele, eu vou fazer ele sofrer esse embate de tentar me botar pra baixo, e vou gastar ele um pouco, e a hora que tiver a brecha eu vou nocautear ele, né? E graças a Deus aconteceu, né? Eu trouxe ele, o jogo foi mais próximo da grade, a partir que eu vi o momento certo, eu joguei e deu certo, né? Primeiro round. Nocaute. E daí com essa empolgação a gente foi pra luta dele também, né? Já fizemos história mesmo da forma que roubaram a luta dele, a gente fez história lá, todo mundo ficou impactado com a forma que aconteceu, né? Eu acho que é legal, né, essa questão de vocês estarem treinando juntos, mesmo sendo coach, você perceber ali na hora da luta ter que fazer a mesma coisa, né? Você teve que fazer praticamente a mesma coisa que ele, só que do teu jeito, do né? meu jeito. A minha estratégia, né, a gente tinha mapeado o jogo do adversário, era praticamente só que a minha estratégia era impor o ritmo nele, colocar ele de costas na grade, né? E porque eu tava condicionado pra botar essa pressão. Já do Cavaleiro, mesmo com todos os pontos que a gente sabia do adversário, como ele não tava condicionado, que ele não tinha se preparado para aquela luta específica, ele falou, não, tem que jogar perto da grade, não gastar bala até o cara vacilar pra ele nocautear. Só foi essa a mudança de visão, né? E como que você viu tudo isso? Quando recebeu a notícia, assim, o que você pensou? Assim, no momento, né? Porque você tava visando o Warriors, né? Sim, igual o Cavaleiro falou, a gente aceitou essa luta com 10 semanas. Então, o Lucas, nosso empresário, né? Ele tinha traçado essa estratégia. Falou, vai ter o Warriors lá em Abu Dhabi. E na mesma semana tem um UFC. Vamos colocar o Carlão pra lutar lá, e caso caia a luta, né, de 177 ou até 84, ele tá lá, ele tá pronto, né? Então, só que daí o foco foi sempre o meu adversário principal, né? No começo a gente ia lutar pelo título do evento, então na minha cabeça, o que a gente imaginou? Cara, vai ser um contender fora do contender. Uma luta de título no evento mundial, com a galera do UFC assistindo, então é como se fosse uma luta dentro do UFC. Então a gente se planejou dessa forma, a mentalidade, né? E acabou acontecendo uma das visões que o Lucas, né, e o Cavaleiro tinham traçado. Pô, se caiu uma luta, o cara não tá pronto. E o evento, como é que foi a reação deles? Não, tudo bem, cara, a gente apoia, ou eles ficaram... Eles apoiaram desde que... Pode puxar pra você. Isso. Eles apoiaram desde que a gente... Desde que ele achasse um adversário, né? Porque tava muito em cima pra trazer outro atleta do Brasil ou de outro lugar. Tinha que ser alguém da região ali pra não cair essa luta. A partir do momento que o Cavaleiro assumiu o posto de lutar no meu lugar e o adversário aceitou, o evento inteiro, né, pelo fato de também ter bastante brasileiros lá, eles ficaram totalmente do nosso lado. Eles até foram assistir, eles postaram, eles divulgaram, né? Então a gente se sentiu lá como se estivesse lutando em casa por causa disso, né? Então, e até a gente fez o nosso agradecimento, porque foi através, né, do evento que a gente conseguiu estar dentro do UFC, né? E essa não sei a palavra para usar agora no momento, deles, eles não querem segurar o atleta lá, eles querem que o atleta faça história lá e vá pro UFC. Vai aumentando. Isso, E você acha que o UFC para os lutadores assim é o ponto o melhor ponto para ser visão ou carreira? Sim, hoje sim, porque eu lutei no Bellator já, lutei na PFL 2 temporadas, são eventos grandes, bom. Só que quando eu nunca tinha ido no UFC, nem para assistir, né, nem para lutar. Quando eu entrei lá no UFC, daí eu percebi por que é o maior e o melhor evento do mundo, né? E por que todo mundo quer. É totalmente diferente, né? Por mais que os outros eventos que eu tenha lutado é grande, é bom também, o UFC é outro padrão, em tudo, né? O jeito que você é tratado lá dentro, o jeito que você é valorizado, então por isso que hoje eu sei por que todos os atletas querem estar lá, né? Então
E, Carlão, antes de a gente falar dessa luta só no UFC, que pra mim você ganhou, a gente sabe que você ganhou, mas você vai contar a história dessa luta pra gente. Eu queria saber a trajetória de vocês, cara. Assim, ó, eu conheço o Cavaleiro no Noguchi, né? Na época do Noguchi, e você da época do Christopher, que eu lembrei, que eu lembro de você. E qual a trajetória, cara? Como é que foi? Você começou a treinar há quantos anos? Depois, e aí, conta um pouquinho aí pra gente. Resumidamente, né? Eu comecei a treinar ali com 14 para 15 anos. Por quê? Na época da escola. No momento, assim, eu precisava mais como fosse uma terapia, né? Eu tinha perdido meu pai ali com 13 para 14 e eu absorvi muita coisa para não querer mostrar o luto, né? Por causa que ficou eu e minha mãe, né, e o meu irmão mais novo juntos, os meus irmãos mais velhos já estavam tudo encaminhado com família e tudo, então eu não podia demonstrar fraqueza, então o luto eu sofri sozinho, só que daí eu tinha que extravasar isso, e daí eu comecei primeiro no futebol, depois futebol, musculação, e na luta eu me achei, então era onde eu gastava tudo, e aquele sentimento ruim que eu tinha a dor ali, que eu nunca falei pra ninguém, a luta acabou me ajudando nesse momento, né, e eu acabei gostando tanto, e as coisas começaram a acontecer naturalmente na minha vida ali, que eu sempre falo pra todo mundo, é como se não foi eu que escolhi lutar, a luta me escolheu, né? Eu comecei a treinar com o Christopher na época que ele era da Box, Muay Thai. Depois ele fez a equipe dele, né? Quando ele saiu da Box no momento ali, fez a Cian. Eu comecei a treinar ali e daí ele viu um potencial, né? E aí eu decidi que ia começar a lutar, né? Comecei a competir no amador, no Gi, primeiro ali um submission, Muay Thai amador. Quando eu fiz a primeira competição tua foi agarrado. Foi, no Gi, um submission interno ali lá na Cidadania, no Carmo ainda, eu lembro. E depois apareceu uma oportunidade de eu lutar um Muay Thai amador ali. Quando eu lutei a primeira vez, eu falei, cara, eu queria viver isso aqui. Quando eu ganhei a luta, né? Eu lutei lá em Mandirituba, eu tava com 17 anos. Que ano foi isso? Foi 2011, eu acho. 2011. E daí, aquela sensação que eu senti depois que eu ganhei, eu falei, eu queria viver isso aqui, né? Sabe, você pensando involuntariamente ali dentro de você. 13 anos depois você tá... E daí, eu conheci o Cavaleiro quando o nosso antigo empresário, o Luiz Alberto, né? Uma peça fundamental na nossa carreira até hoje. Ele começou um projeto. O projeto que era? Juntar os melhores treinadores. Isso é o campeão da linha, cara. Isso. Daí... Saiu bastante. Todo mundo que saiu dali lutou fora. Todo mundo. Foi o maior evento. Então o projeto dele era o quê? Pegar os melhores treinadores que ele achava ali no momento e formar os atletas dele ali, os campeões dele, né? Então foi assim que eu conheci o Cavaleiro, porque o Christopher foi o recrutado para ser o treinador de wrestling, o mestre Noguchi para ser o de Muay Thai, e daí teve outros professores, preparador físico era o Madison Filho, então daí a gente começou a juntar essa galera que já treinava com eles. Ali eu conheci o Cavaleiro, né? Eu tava com 18 anos quando eu fiz o primeiro treino com ele e eu aprendi muito com ele como sendo parceiro de treino desde o começo, né? E a gente tá junto até hoje, né? Hoje ele como o meu principal treinador. Então foi assim que a minha história se cruzou com a dele ali, nós sendo parceiro de treino. E aí, como é que foi a questão da tua graduação? Que chegou aqui, que faixa você é de jiu-jitsu, de Muay Thai, como é que funciona isso? Eu sei que quando a gente treina MMA, pra ser atleta profissional de MMA, a gente se preocupa muito com isso, porque você tem que treinar tudo, né? Mas naturalmente nesse caminho você vai graduando, né? Sim. E aí, como é que foi? Assim, Pra mim, assim, eu nunca tive pressa de graduar, porque na minha cabeça eu sempre queria ser bom, sabe? Então daí, no Muay Thai eu graduei com o Christopher, quando ele era da Box, até a ponta preta. Depois eu parei de treinar com ele e continuei treinando com o mestre Noguchi até o mestre me graduar a faixa preta dele de Muay Thai. Quando que foi que você graduou preto Muay Thai? Acho que faz 2 anos, se eu não me engano, que o mestre me graduou. E de Jiu-Jitsu, o Christopher ele me graduou até a faixa roxa, aí eu fiquei estacionado na faixa roxa até o momento que agora, foi ano passado, né? Retrasado? Foi passado, né? Acho que passado. Eu tava treinando com o Igor, que era um dos nossos treinadores de jiu-jitsu da academia, e ele me graduou faixa marrom, e eu da mesma mentalidade. Quando era pra me graduar, eu não queria, porque eu falei, cara, não tô tão bom ainda pra ser. E foi de surpresa, e agora estamos na faixa marrom. Que massa. E vamos pegar assim, o jiu-jitsu para MMA é diferente, né? Do que o jiu-jitsu de competição, né? E que eu escuto muito falar do Charles do Bronx, pô. O jiu-jitsu dele para MMA é fantástico, né? E para competição hoje em alto nível, lógico, ele não vai conseguir render aquilo que ele rende no MMA. Então,
assim, eu já escutei também, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas a graduação verdadeira é aquela que você bota a prova quando você tá tomando porrada. Né? Porque você ser faixa preta de jiu-jitsu, botar em prática jiu-jitsu tomando porrada é outra história. E aí você vai ganhando faixa preta. Exatamente. Né? Tipo, o jiu-jitsu de pano é como se fosse assim pra nós, né? O jiu-jitsu de pano é uma modalidade, o sem pano é outra, e o jiu-jitsu sem pano, valendo porrada, é outra diferente. Então, parece que são... parece que é a mesma coisa, mas na hora do vamos ver ali, quando a gente treina, ver como que é diferente. Você tentar finalizar alguém tomando soco, né? Ou você finalizar mesmo pra nós, quando começa a bater, fica muito mais fácil finalizar. Então, parece que é outra arte marcial ali. Então, aí o nosso treino hoje, eu treino o jiu-jitsu hoje com o cavaleiro de pano, para ele lapidar algumas coisas, né? O Penão hoje é o responsável ali pelo nosso treino de grappling por MMA, que é o jiu-jitsu totalmente adaptado porque a gente vai usar na luta, né? Então, a princípio tem funcionado muito bem, né? Até nas minhas últimas lutas dá pra ver, né? Então, acho que a gente tá... Acho não, né? Tenho certeza que a gente tá no caminho certo. Com certeza. E você já pensou em passar um conteúdo ali, tomando porrada? Olha, vamos fazer essa técnica aqui, mas quando vale soco. Levando soco. Você não colocou nenhum. Não, assim, desse jeito não coloquei. Mas eu acho que é importante o jiu-jitsu na defesa pessoal também, né? Acho que esse conteúdo é legal de postar. Ainda não postei alguns, mas é um passo que eu quero fazer também, né? Não chega a ser na porrada... Mas, assim, uma defesa pessoal eu acho que é importantíssimo, né? Pra galera que começa. Sim. E hoje mesmo a gente fez um treino específico, eu e ele, que a galera lá, né? Daí hoje ele foi minha dupla pra ajudar. Que o treino era assim, ó. Tinha que simular ao máximo um knockdown. Então hoje ele ficava rodando, girando ali em volta, até ficar tonto, ficou tonto. Simulando não dava, né? Não dá. Simulando. Aí eu tinha que botar ele pra baixo, a hora que eu botava ele pra baixo, começava a luta. Aí começou dali. Depois, ao contrário, né? Eu tinha que ficar tonto, eu tinha que cair dentro da guarda dele, eu tinha que sobreviver, eu tinha que finalizar ele tonto. Então, é mais difícil, dá pra ficar mais difícil indo do treino, né? Tentando simular uma situação real de luta ali, um knockdown, alguma coisa. A gente vê, eu acho que uma coisa legal é o específico, né? A gente tem treinado bastante na nossa academia também o específico, né? Porque às vezes você não chega em certas posições pra saber o que vai acontecer. Às vezes o cara, sei lá, tá nas costas, não sabe como finalizar, sabe? Não chega naquela posição. Então a gente faz o específico. E eu acho que justamente é isso que você tá falando. Fazer um específico de jiu-jitsu com porrada é diferente, né? Rodar ali pra ter o down e tipo, o que eu devo fazer? O que minha mente vai absorver pra fazer a coisa certa, né? Legal. Mas o Cavaleiro, antes de você falar da tua trajetória, eu vou pedir para quem está assistindo se inscrever, curtir, comentar, e também quero agradecer a ProTzig Segurança Patrimonial e a WB Soluções NR10 e NR12. Então vocês são os parceiros desse episódio, quero agradecer bastante vocês. Eu vou deixar na descrição aqui o endereço, como vocês fazem para encontrar essas grandes empresas aí que estão apoiando o esporte hoje aqui com a gente, né, Kimura? Então a gente tem que dar uma moral para essa galera que dá moral pra gente, né? Vamos curtir, vamos compartilhar. Isso aí. Meu irmão fala que quem não curtir, não compartilhar, vai tomar uma... Quem não curtir, não compartilhar, vai ser finalizado ainda. Exatamente, você tomar um estrangulamento. E aí, Cavaleiro, como é que foi a tua história, cara? E eu lembro de você no Noguchi. Eu não sei se você é da Body Planet ou da Paula Gomes. Não, antes de eu ir pro Noguchi, já treinava em outro lugar. Já treinei. Na verdade, também, como ele falou, eu fui escolhido pela luta, né? Eu vim de São Paulo, né? Eu nasci aqui, fui criado em São Paulo, voltei com 14 para 15 anos e lá tinha um vizinho meu que já era graduado do Anderson Silva, e que o Anderson Silva também é da Barreirinha, e ali ele me ensinava. Meu vizinho tinha uma lona no quintal, na grama dele, e ele ensinava nós ali. Daí ele, você leva jeito pra luta, Porque eu era vim de São Paulo, então eu era acostumado a sair na porrada todo dia, né? Na escola, aonde for, tinha que sair na porrada. Então, pra mim, quando eu cheguei e falava, hey, Muay Thai, eu... O que é isso, Muay Thai? Nem sabia o que era Muay Thai. Só que eu treinava capoeira em São Paulo, né? E daí eu já erguia todo mundo na bicuda, né? Já tô me chinelado aqui. Então, pra mim, eu não vou fazer esse negócio de Muay Thai aí, porque eu bato nos caras sem saber nada, né? E daí esse meu amigo fala, Tiagão, vamos treinar, vou te levar pra academia. Até que ele me levou pra academia um dia pra eu treinar, fiz fazer um treino lá. E daí o professor me colocou com o pessoal lá pra fazer o treino. Aí fez fila lá, eu saí na porrada com todo mundo.
E ergui todo mundo na chinela, né, cara? É muito louco, né? A gente não tinha medo de nada. Vamos aí, sair na porrada. E daí meio que me expulsou, né? Ele teve que me levar pro chão, né? Porque ele era bem menor que eu chutei ele lá e ele teve que me levar pro chão, né? E eu tinha uma fama de briguento lá, quando eu fui morar na Barreirinha. E daí ele teve que me levar pro chão, daí não valia chão, daí que separaram nós lá. E eu falei, não quero saber mais desse negócio de luta. E até que os anos se passaram, quando a minha filha, daí eu tinha minha empresa, eu tinha minha filha, daí, pô, eu preciso de uma válvula de escape. Que eu tinha uma empresa em São José. Aí foi onde eu comecei a treinar musculação e Muay Thai com o Tubbs, levar mais a sério ali em Tamandaré. Aí comecei a pegar gosto de lá pra cá. Falei, cara, não vou largar mais isso. Daí comecei a pegar gosto, fazia luta, saía do bar e ia direto pra luta. Fiz algumas loucuras. E que ano era isso, mais ou menos? Nossa, era em 2007. Eu tenho até fotos lá, eu bem magrinho. 2007, eu lembro que teve um exame de faixa lá. Os caras falaram, eu cheguei atrasado e fui lá pro fundão e tinha um negão gigante lá e eu nem tinha visto. Eu não vou fazer com aquele, eu não vou fazer com aquele. Eu nem tinha visto o cara. Eu falei, não, pode deixar que eu faço. Fui lá e saí na porrada com o cara que dava 2 em mim. Então eu sempre tinha isso, eu não tinha medo, né? Foi uma das coisas que me levou, eu estranhei. Mas nem um pouco de medo, cara? Nem um pouco de medo? Não porque tinha. Até hoje eu tenho medo que eu não vou falar que hoje eu não tenho. Naquela época eu não tinha. Porque quando eu tinha mais jovem, né, cara? Mais jovem, tipo, eu brigava na rua com 5, 6, um monte contra um só, então era normal. Na academia, moleza, contra um. Então foi isso mesmo, que me falei, pô, aqui vai ser eu e o cara só, entendeu? Então foi isso que daí eu tinha essa facilidade. Até então, com o meu amigo Macarrão, que tá nos Estados Unidos hoje, né, na América Top Team, me convidava. Também graduado no Noguchi também. Do Noguchi também. Pô, vamos treinar lá no Noguchi, vamos treinar no Noguchi. Eu vi que, poxa, eu conhecia ele quando ele nem treinava, né? Daí, pô, do nada não, né? Teve a trajetória que a gente viu. De repente ele apareceu já lutando e tudo isso, aquilo, me convidou pra ir no Noguchi e eu falei, pô, vou lá fazer o treino. Daí eu conheci o mestre, a carisma do mestre, né? Já não tava mais treinando no Tubbs, né? Já tinha meio que parado, né? Que eu ia, parava, isso, aquilo. Não tinha uma vida regrada ainda. Daí que no Noguchi eu tinha uma empresa em São José, daí eu falei, cara, a luta me escolheu. Larguei tudo que eu tinha. Você fazia o quê? A empresa era... Eu tinha uma empresa de polimento, de puxador de móveis. Tipo, deixava escovado, tipo... escovado e polido pra ir pro banho de cromo. Entendi. Aí foi onde que a luta me escolheu. Que ele tocou, eu falei, quer saber? A empresa deu uma capengada lá. Eu falei, vou mergulhar na luta. E foi o que eu fiz. Meti a cara. Aí arrisquei, eu falei... Que loucura, né? Porque ainda, faz pouco tempo, um pouquinho mais de 10 anos, cara, a gente não tinha noção do que ia ser a luta hoje, cara. Porque nessa época, não tinha nem acontecido o TUF ainda. E em Curitiba, a gente só tinha os atletas do UFC, era só o Anderson Silva, o Shogun e o Vander Silva. E eu acho que o UFC só tinha feito 1 ou 2 edições do Brasil. Não tinha, cara. Não, a luta ainda tinha... Que loucura isso que você fez, né? Tinha de certo preconceito ainda, né? Tinha isso mesmo. Até que eu lembro que minha ex-mulher, que era a mãe da minha filha, que esse negócio de luta, isso daí não dá dinheiro, né? E acabamos que se separamos e eu continuei com a luta. E essa hoje não existe mais isso, né? Hoje é diferente. Hoje tem oportunidade. Hoje tem. E essa época eu também passei por isso, né? Pô, minha primeira luta foi em 2000 que a primeira luta também não tem no Sherdog, não tem em Foz do Iguaçu. Eu não tenho ela no registro, né? Mas foi acho que em 2005. E, pô, ser lutador era ser como se fosse um marginal, vivendo na margem da sociedade, né, cara? Brigando. Exatamente, era um brigador. Né? E quem você largou a empresa, apostou, você foi um visionário. Sim, aí eu arrisquei. Quem ia imaginar, né, cara, que você é dono da Thai Brasil. Isso, né? Dono da Thai Brasil, head coach, treina atletas do UFC, tá no nível que tá. Empresaria também, alguns, né? Faz toda essa função. Imagine, cara. É Deus que trilhou, mas eu sempre acreditei. Tudo que eu me propus a fazer, eu falei, cara, eu sempre dei meu 100%, ou mais. Tudo que eu fiz. Na época que eu fui que eu tinha minha empresa, eu comecei como um lavador de peça. Eu passei todos os estágios da empresa
Até eu chegar a ser sócio da empresa, até a empresa ser minha. Você sabe, viveu a hierarquia da arte marcial, pô. Começou na faixa branca, tava treinando ali já. Exatamente. Então, eu fiz todo esse percurso. Então, hoje, quando o atleta vai, cara, não faz isso aí, porque eu já fiz, já tentei dessa forma e não deu, né? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que eu fui escolhido da luta e até que as coisas foram se engrenando. E olha lá, eu comecei por brincadeira lá em 2004, 2005, que a minha filha nasceu, e daí foi... Cara, em 2011 eu estreiei no profissional com 28 anos. Qual evento que foi? 2011? 2011. Eu estreiei em 2012. Eu estreiei 18. Entendeu? Então, 28, 18 no profissional. 28, 18, 10 anos de diferença. Você lembra qual evento você estreou ou não? Foi no Xaropim, foi no AFT. Fiquei vendendo ingresso lá antes da minha luta, né? Cambiando lá, porque eu precisava lutar. Eu lembro que eu peguei um menino lá do Rio de Janeiro, que tinha 10 lutas. Eu finalizei ele num triângulo. Olha só. Legal. Eu era faixa azul. E daí eu lembro de você que você fez uma luta no Smash. Então, quantos anos depois foi isso? Não, ali foi no mesmo ano. Olha só. Eu estreiei em 2011. Porque o Smash foi um evento grande aqui, cara. Gigante. Foi dos maiores na época. E com quem que você lutou? Eu lutei a primeira luta eu lutei com o Wallace Lopes. Wallace Lopes, né? O Wallace. O Wallace Lopes, que era o sparring do Anderson na época. Eu lutei a primeira luta com ele, nocauteei ele. E depois eu fiz o cinturão, né? Que eu lutei com o sangue. Foi GP, GP, né? Depois eu peguei o GP, que eu sou o campeão do 70. Aí eu lutei o GP no sangue, eu nocauteei o sangue no primeiro round. E no final deu uma loucura lá e caiu o Eliezer Ninja, que era da Killer Bees. Eu fiz a final com ele e nocauteei ele no segundo round. E daí eu fui campeão dessa. Levou um evento de dimensão. Então em 2011... Então você pode dizer que ali no Smash que você se projetou. Até porque passava no canal Combate, né? Então passava no canal Combate todo. E ali você tinha... Quando você entrou, você estava com 4 lutas? 3? Eu tinha, acho que 6 lutas. Poucas lutas. Só que ali, quando o Cavaleiro, eu lembro, quando ele fez a primeira luta... Já tinha uma expectativa bem grande na primeira luta que ele fez, nele e no adversário, que ele já era considerado um dos maiores strikers ali do MMA do Brasil já. Então ficou aquela expectativa bem grande nessa luta. Eu lembro que em 2011 eu estreiei, em 2012 eu fui considerado o melhor atleta dos 70 quilos do Brasil. Então você tentou entrar no TUF também ou não? Também, 3 vezes eu passei pelo TUF. Na tua, primeira, né? Foi a primeira TUF, então? Primeiro TUF, 2012. 2012. Ou 2011, final de 2011, alguma coisa assim. Isso então, que começou a seletiva. Eu tinha pouca luta. Naquela época, poucas lutas, eles não tinham ideia. Hoje é poucas lutas que entram. Naquela época era inverso. Eu tinha pouca luta, fui dispensado. Na segunda tentativa, caiu minha categoria, que era 77 e 70. Saiu minha categoria, foi só 77. E na terceira era peso pesado e 84 não fui. Na quarta, que foi 4 edição, né? Eu fui em Las Vegas. Eu passei em tudo e caí no doping por causa de um diurético. Então eu falei, cara, não é pra eu ir pra esse caminho aqui, cara. Eu até cogitei em desistir da carreira nessa época. E não chegou a parar em nenhum momento? Quase. Daí que eu tinha visto o americano e eu fui pros Estados Unidos. Daí me tinha acabado. É verdade, você ficou um tempo lá, né? Porque eu me lembro uma vez, você foi dar um treino com a gente lá na minha academia. Você tinha acabado de chegar aos Estados Unidos. Acabado de chegar. Tava no nível bom de wrestling e tal, você treinou bastante wrestling. Sim, é verdade. Então, daí eu Isso faz tempo já, foi 2014, 15. Imagina. Tem as fotos do pequenininho, galera. Foi eu, o Igor, o Raul, né? Isso mesmo. O Metal, né? O Marco, eu acho que o Marco também, né? Tava. Não lembro agora. Tinha uma galera. E então, daí fiquei nesse vai e volta da América Top Team por 3 anos, né? 3 anos indo e voltando, né? Fazendo meu camp lá e treinando e lutando e tentando. Foi aí que eu fui pegando a bagagem pra ter o que tem hoje, né? Pra orientar e encaminhar o pessoal e ver como é que funciona administrar a carreira de um atleta. Eu acho que eu aprendi tudo isso lá, né? Porque vivenciando, né? Vivenciando. Meu plano era ir pra lá e ter as portas abertas e ser um lutador do UFC, né? É o sonho de todo atleta, né? Chegar no alto nível. Mas Deus me mostrou que era por outro caminho, cara. Eu falei, quero ser campeão do UFC. Eu sei que eu tinha potencial para isso, mas Deus fez diferente para mim e falou, você vai estar no UFC, mas com vários atletas igual tu. Realizamos o Carlão, que é o primeiro de vários que vão vir. Com certeza a carreira de treinador no UFC é muito mais longa.
Com certeza. Muito mais bom. Falando em UFC, pô, e a tua luta, cara? Eu tava rolando com a galera, eu e meu irmão, a gente tava treinando e meu irmão, né, a gente torcendo e parava, terminava um round, a gente olhava e, pô, vai ganhar. E no fim, cara, deu no que deu. E conta isso aí pra mim. A gente, quando... antes de rolar o UFC, o que a gente falava, nós já se sentia o atleta de UFC, pronto pro UFC, né? Então nós não queríamos fazer estreia contra qualquer um. Por isso que eu falei, tomara que seja uma luta que caia e a gente já pega um cara lá, né? E foi o que aconteceu, né? Só, cara. Inteligência de vocês, do manager, né? Isso, daí aconteceu isso. Um cara lá que é cascudo, já tem luta lá, né? E... é um cara que às vezes a galera tem medo de lutar, né? Por causa que é russo, é jogo que é garra e tal, mas pra nós, como a gente tava treinado, eu não tive essa preocupação. Então, e a gente pegou a luta na semana e fez a estratégia na semana. Ali o cara e tal. A gente não se preparou pra lutar com ele, a gente se preparou pra lutar com outro tipo de atleta, mas mudou a estratégia na hora, igual o Cavaleiro fez a estratégia dele em 2 dias pra lutar com o adversário que eu ia lutar. A gente fez a mesma coisa lá. E lutando assim, quando terminou a luta, eu acreditava 100%, cara, eu ganhei 2 rounds na minha cabeça. E quando o Bruce Buffer anunciou decisão unânime, eu falei, eu ganhei, porque 2 rounds pra mim eram claros na minha cabeça, né? E daí eu vi aquele resultado, eu falei, cara, não pode ser, porque a gente já passou por isso antes, né? Eu passei por um resultado assim na PFL, já passei por um resultado assim no Brasil, e daí aquele resultado que não desce, né? Você sabia que você fez uma boa performance, mas ainda eu fiquei na dúvida, cara, será que eu ganhei mesmo? E quando a gente desceu ali daquele momento no octógono, o Lucas já foi vendo Twitter, tudo, informação dos outros, ele já foi falando, cara, levanta a cabeça e ganhou a luta. Ele mostrando todas as informações ali. Os dados, né? Isso, e depois quando a gente chegou no hotel, ele mostrou a narração da galera do Fight Pass no Brasil, a narração da galera do Fight Pass gringo. O Cormier, né? O Cormier, na hora de entrevista, nem entrevistou. Nem entrevistou, porque ele entrou pra entrevistar ele fala um negócio pra mim que eu não entendi, e fala pro Lucas ali, né? Alguma coisa, tipo, porque ele queria falar da nossa história na semana no evento. Era a expectativa ali, e na hora que anunciaram o cara, ainda eu lembro que falaram pra ele assim, vai precisar do tradutor russo, e falou, não foi ele que ganhou a luta, né? E a hora que ele entra ali pra entrevistar, a hora que dá um resultado, ele pega e ele sai fora, né? Que teve até o próprio Rinat lá, criticou ele, e ele mesmo, na rede social, ele mesmo falou, não, você não tem que criticar, porque você perdeu essa luta, tem que aceitar isso, né? E depois que a gente chegou no hotel, parece que a ficha ainda não tinha caído, né, cara? Porque eu falei, não, essa história nós tem que fechar com chave de ouro, história de filme, né? Ele foi lá, nocauteou e entrou no meu lugar, nocauteou, eu falei, vamos fechar com uma vitória, história é final feliz, né? E daí quando o Lucas começou a mostrar as informações, né, da galera de dentro do UFC, casa de aposta, especialista, todo mundo não viu só a vitória minha, foi uma vitória clara minha, até em 3 rounds, o máximo que podia ter feito é dado 1 round pra ele. Então isso tirou aquele peso na minha cabeça e falou, pô, a gente tá no caminho certo, né? A gente lutou com um cara que já tem história dentro do UFC, não tinha perdido pra ninguém, né? Ele vem de outro resultado também polêmico na arbitragem, acho que quando ele lutou com o Eliseu Capoeira. E ali mostrou, pô, eu tô no nível do UFC porque eu realmente ganhei aquela luta de um cara que é experiente em tanta luta e já tá lá no UFC faz tempo. Então isso me deu a confiança, e quando eu voltei, não, é só a gente continuar esse trabalho e arrumar ali as coisas que aconteceram na luta aqui, né? As estratégias e tudo, e continuar que a gente tá no caminho certo. Então você tem uma sequência de vitórias muito boa, e teve uma quebra ali, né? Uma derrota, 2 vitórias, depois uma derrota, 2 vitórias. Então essas 2 ou 3 derrotas ali foi justamente em situações parecidas com essa. Na minha carreira, assim, a única derrota porque senão era pra ter 18 seguidas, cara. Então, a única derrota que eu considero, assim, na minha carreira de verdade foi quando eu lutei em Santa Catarina, que eu peguei a luta no dia da pesagem, com outro adversário de outra categoria. Porque lá eu fui finalizado, né? Eu tava ganhando a luta também, eu ia lutar num peso contra um adversário, e chegou no dia da pesagem, o cara mandou uma mensagem no meu Facebook falando que não ia, porque eu era muito experiente pra lutar com ele. E o adversário do outro atleta que tava lá não foi também. E daí, só que ele era da categoria de cima. Né? O americano Tim Rubers, deve conhecer ele. Ele é treinador de wrestling da Astra lá. E eu peguei a luta na pesagem com ele. Que evento que foi esse lá? Foi eu esqueci, mas foi em Santa Catarina. Não foi em Porto Belo?
que lutou Charles do Bronx? Não, foi outro. Eu não lembro. Mas era naquela época, né? Era naquela época. Assim. E daí eu fiz a luta com ele, eu tava ganhando a luta dele. Essa que eu tô falando foi em 2010. Não, sim, foi depois. Então, e daí eu tava ganhando a luta dele, no final do round eu tinha um costume que era, quando eu treinava com a galera do meu peso, os caras pegavam as costas, eu ficava de quatro apoio, mochilava e tirava. E como eu fui fazer com ele, um cara muito mais pesado, na hora que fui fazer ele esparramou o frango ali e eu não consegui mais voltar. Ele conseguiu me finalizar no finalzinho do primeiro round. Essa foi a derrota que eu considero derrota de verdade, porque as outras foi tudo por ponto. E duas decisões bem polêmicas, né? Uma que eu lutei aqui no Brasil, num evento teve em São José, e aquela que a minha semifinal, a primeira semifinal na PFL, que aquela luta ali foi a mais clara, acho que eu ganhei ali, ele encerrou minha sequência de vitória, né? Eu ia pra, acho que 12 vitórias seguidas, ou 13, se não me engano, e ali eles encerrou aquele ciclo de vitórias seguidas, né? Então, eu fico feliz assim, porque na minha carreira, das minhas derrotas foram tudo por ponto e decisões polêmicas, né? A única derrota mesmo que eu considero é essa. Deixar na mão do árbitro, né? Às vezes acontece isso também, né? Sim. Na verdade, não deixou na mão do árbitro. Vamos pensar assim, na mão do árbitro é quando fica muito equilibrado, né? E o árbitro, né? E tudo bem, mas quando é claro, assim... Mas tem várias histórias que acontece isso e eu tenho certeza, cara, que você vai... Esse tipo de experiência vai te ajudar muito lá na frente. Eu não sei porquê, mas vai. Tenho certeza, né? Vai te ajudar. Querendo ou não, o resultado ele influencia muita coisa. Então, às vezes, saber que você está no caminho certo, mas o resultado não sai de acordo, eu falo, não. Então, eu vou aumentar o meu nível para não deixar acontecer essa situação de novo. Então, me força, não só eu, mas ele também, ele vê visões para melhorar o meu jogo e eu me dedicar muito mais ainda para chegar no próximo nível, né? Que isso, geralmente, só acontece com resultado negativo, né? Porque quando a gente vem de muitos resultados positivos, a gente às vezes quer manter o mesmo jogo que tá dando certo, né? Por mais que deu certo a nossa preparação, o nosso camp, né, o que a gente tem feito, né, me tirou um pouquinho da zona de conforto, não. Então, se for numa luta, se for na próxima luta e for por ponto, então tem que ser uma surra mesmo, né? Então, esse é o nível que eu quero chegar. Ou eu termino a luta antes, ou tem que ser uma surra todos os rounds, pra não deixar dúvida mais. Essa é a mentalidade, né? Isso aí. Rapaziada, é o seguinte, eu sou professor de jiu-jitsu e na nossa academia também, na Thai Brasil, lá tem muita gente treinando por lifestyle, qualidade de vida, né? Sim, hoje é pouca gente, cara, que é profissional. A maioria... Pouca gente. Só que dentro de toda academia tem um profissional, né? Isso é normal. Sempre tem um cara ali que se destaca, que é aquele cara que as pessoas olham, pô, esse cara é exemplo, né? Isso é no jiu-jitsu, é no MMA, então vocês são holofotes aí pra galera. Não por, às vezes, o cara querer ser profissional igual a você, mas te inspirar o teu treino, o que você faz. O que esse cara faz, né? Pra poder ser bom. Eu também quero fazer algo igual, né? E o mundo da luta é assim. E quero fazer um convite aqui pra vocês, conhecer a cerveja do atleta. Quando eu falo em lifestyle, né, a gente fala em cerveja, cerveja com esporte não combina, né? Muita gente fala isso, mas eu costumo falar que o que não combina é álcool e esporte. Né? E eu quero apresentar aqui para vocês, quero até pedir para Isabela trazer aqui para vocês experimentarem a cerveja do atleta. É zero? É zero. É zero, então só tomo cerveja zero, né? Então depois que eu me aposentar mesmo... Isso. É que amanhã também tem sparring, né? Cerveja zero, se quiser experimentar, eu vou experimentar. Isso aí, E é uma opção, de repente, para você ter lá na Thai Brasil também, na geladeira lá, para você vender pra galera, né? De repente, em pós-treino, uma recompensa ali, né? E sem álcool, ela vai... Vamos ver os benefícios dela aqui. Eu não bebo nenhum tipo de bebida com álcool, nem sei como quebra a cerveja, mas vou experimentar por causa que é sem álcool. Então, abre pra mim. Sem álcool. Abre pra mim, por favor. Vai beber sem álcool? Vou beber sem álcool porque é sem álcool, senão eu não beberia. Só pra experimentar. Isso aí. Aqui. Abre aqui pra mim, por favor. Não, mas pega da tua aí mesmo. Essa aí guardadinha. Só para brindar, irmão. Só para brindar, vamos brindar aqui. Isso aí. Pode pôr na caneca mesmo. Só um golinho. É sem álcool, sabe? Pode. Não, sim. Liberar bebida sem álcool, hein, galera. Saúde. Saúde.
E a cerveja do atleta, ela tem uma proposta de ser uma cerveja com ingredientes selecionados. Sim. Então, diferente daquela cerveja que é industrial, que tem no mercado, tem uma cerveja que eu sempre indico, eu vou até falar o nome aqui, não tem problema, Heineken. É uma cerveja boa que eu gosto de tomar também, mas eu conheci a cerveja do atleta e substituí agora a Heineken pela cerveja do atleta. E indica pra galera. É uma cerveja com a qualidade artesanal e eu tenho lá no meu dojo pra vender pra galera e isso é bem legal. E muita gente começa a treinar, cara, porque quer largar o vício. Sim. Quer largar o vício, né? A gente sabe também que o vício, ele traz faz muito mal para a sociedade num todo, faz mal para o indivíduo, e ele quer abandonar o álcool, muitas vezes ele quer treinar, né? E eu sempre dou essa opção, cara, por que você não toma então uma cerveja zero, cara? Pô, não deixa, já que você não aguenta, então toma cerveja zero, tenta. Então é o primeiro passo para largar o álcool, né? De forma... Às vezes as pessoas são muito radicais, né? Por exemplo, se ela vai beber, ela bebe constantemente. Daí ela chega, não quero mais porque isso faz mal. E aí isso não dá certo. Tudo que a gente for fazer tem que ser devagar, porque senão vem aquela abstinência. Exatamente. E quando vem abstinência, você cede, você vai pro nível muito pior. Então tem que ser devagarzinho. Eu sei por causa da minha mãe, né? Minha mãe... Ela parou de fumar, né? Ela fumava e foi por causa de uma luta minha, na verdade, né? Quando eu fui lutar em São José, o Cavaleiro era meu parceiro de treino lá, eu lutei com Buscapé. Buscapé tinha acabado de ser do UFC, né? Eu tinha 4 lutas só na carreira. Bom jiu-jitsu pra caramba. Então, eu tinha 4 lutas, eu estava com 20 anos, se não me engano, na época, e a minha mãe viu o meu sofrimento pra cortar o peso, né? Eu lutava 70 quilos na época, e ela falou, se ele consegue ficar sem comer as coisas que ele gosta de fazer pra bater o peso, né? Que ele prejudica, às vezes, a saúde dele pra bater o peso, e eu tô prejudicando minha saúde aqui fumando, não tem nenhum objetivo, então eu vou parar de fumar. E daquele dia em diante ali, minha mãe começou e até hoje ela não fuma mais. Né? Só que teve que ir fazendo esse corte, porque se você para de uma vez, quando você volta pro vício, piora muito mais, né? Até eu botei uma caixinha no Instagram, lá tem uma pergunta, né, Kimura, sobre peso. Eu vi que a galera mandou, né? Ele fez uma pergunta lá, e se você quiser buscar pra gente aí essa pergunta, e a gente já pode falar um pouquinho sobre isso também. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Qual o corte de peso mais sinistro que vocês já fizeram na carreira? Mais sinistro. O meu foi... Eu tive alguns momentos difíceis assim no corte de peso. O Cavaleiro tava na maioria deles. Né? O primeiro momento, assim, o pior que eu passei foi quando eu fui lutar no Bellator. Porque o Bellator foi meu último corte de peso para 70 quilos, né? Eu já tinha ganhado eu tava numa idade que, quando eu comecei a lutar muito cedo, então eu tinha um peso, daí eu comecei a treinar, e cada vez que eu aumentava o meu treino, eu fui ficando mais velho, fui ficando muito mais forte de massa magra. Então, imagina, a minha primeira luta eu lutava de 70 e eu pesava 76 quilos. Então, era fácil. Daqui a pouco 78, 80, 82, 84, até chegar no 90 quilos, só que isso bem condicionado. Daí, descer do 90 para 70, começou a pesar. E no Bellator, eu não ia mais lutar, eu já tinha decidido que ia subir de categoria, só que surgiu a oportunidade do Bellator. E daí, quanto tempo? Eu falei, né, quanto tempo pra bater o peso? Acho que eu tinha 2 meses, um pouquinho mais, 70 e poucos dias. Eu falei, eu vou, mas vai ser a última vez, porque é o cartão de entrada, né? Aí eu entro e depois eu subo de categoria. E mesmo fazendo dieta e tudo, e baixando o percentual de gordura o máximo possível, eu tava muito grande de massa muscular. Então eu sofri muito para fazer o corte de peso final lá, né? Então eu já fui debilitado pro Bellator na semana. Eu cheguei lá, eu tive que tirar 8 quilos já desidratado. Então, para mim, assim, foi um dos piores momentos que eu passei mais tempo sofrendo, né? Eu passei ali praticamente 3 semanas ou 4 semanas numa dieta restrita e começar a cortar água muito antes, né? Eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje. Esse pra mim, assim, até hoje foi o pior por a quantidade de tempo que eu sofri. Mas eu passei alguns períodos ali, alguns momentos na PFL com o Cavaleiro, que foi momentos difíceis, até a última que eu acabei indo por uma das vezes, né, que eu fui pro hospital. Acho que a galera ainda nem sabe disso, né? Eu nem falei pra não deixar todo mundo preocupado. Que foi assim, a vez que eu fiquei preocupado, porque foi a única vez que eu comecei a ter dor nas minhas costas, assim, e fiquei preocupado com o meu rim, né? Então, porque o ritmo da PFL ali era muito corte de peso
muito em cima, né? Então isso que eu senti. E como a temporada não começava no começo do ano, então acho que ela começava ali no mês 4, então se eu fosse até a final, eram 4 cortes de pesos em muito pouco tempo. Então ali eu comecei a sentir muito isso, né? E uma das vezes foi essa vez que eu acabei passando mal e tive que ser hospitalizado. Ali aquela vez eu fiquei na cabeça, falei, cara, eu achei que eu não ia passar dali, sabe? Porque eu nunca tinha sentido esse desconforto, sabe? De ficar preocupado, será que é o meu rim que tá indo, sabe? Às vezes é a cabeça, às vezes eu, sabe? Até hoje eu não sei, mas ali foi os 2 piores momentos foi esse na minha carreira, assim. Na minha, eu acredito. Esse agora foi difícil por eu não estar fazendo a dieta, né? Eu tive que baixar 12 quilos em 2 dias, então foi na raça, né? Foi a cabeça, cara. Juro por Deus que foi a cabeça. E o Carlão que me deu muita força, porque a gente sabendo do que a gente estava fazendo pra, né? Eu falei, cara, me propus a substituir a luta dele. Logicamente, se eu não bater esse peso, não ia cair mais a luta, né? Tipo, por muito, só se fosse muito peso, né? Mas foi muito emocionante ali, porque, cara, dei a vida pra bater esse peso, cara. Dei a vida, porque parei desde que a gente aceitou a luta, depois do café da manhã, bem dizer, eu não comi mais e não tomei mais água, bem dizer. Só molhava a boca e fingia que comia. E sem estar com o corpo preparado, na questão dele, ele não super hidratou e nada, ele tava normal. Então pense em desidratar se você não tá super hidratado. Então foi perrengue. Engraçado, né? Chegou uma hora que não tinha. Eu falava, cara, foi tenso demais, cara. De manhã, né? Hoje foi de manhã, acho que. De madrugada, na verdade, né? Que a gente começou a fazer tirar o peso final. Deixa eu fazer uma pergunta pros dois, né? E se já pararam pra pensar na consequência do futuro, quando vocês ficarem velhos, na saúde aí, vocês já botaram na balança, tudo isso vale a pena? Porque o que acontece? Quando tem a desidratação severa, o corpo recupera, você pode estar bem fisicamente, vai lutar, só que o cérebro ele demora uma quantidade de tempo maior para se hidratar. E isso é um pepino, cara. E tem os lutadores mais velhos aí que a gente já começa a ver que tem problema, né? Algumas sequelas. E aí, como é que você lida com isso, cara? Porque assim, em casa, às vezes as meninas ficam preocupadas, assim, sabe, né, e porque às vezes eu faço algumas coisas que não é normal, às vezes não sai uma voz, tem um problema com a claridade, tem alguns sintomas que é a luta, né, que me causou, daí agora eu tô cuidando mais do meu corpo, já descobri que tenho uma artrose nos 2 joelhos, enfim, tô arrebentado, mas pelo fato de estar sempre treinando músculo em dia, já vai sobrevivendo. Mas daqui a pouco eu tô com 50, 60, e tem esse risco. Você já parou aí? O que você pensa nisso, cara? Sim, eu penso, aquilo lá, é o risco e a recompensa. Eu sei que o que a gente faz é danoso pro corpo ser atleta, né? E não só no MMA, né? Nos outros esportes, quando você é atleta mesmo, tem coisa que a gente faz que o atleta faz que não é saudável. Por exemplo, não é saudável você fazer 4 treinos todo dia, né? 3, 4 treinos, né? Baixando peso, tudo. Mas eu sei que o legado, né? Às vezes eu sei que isso vai fazer diferença principalmente eu sei que a história, né? Contando primeiro a história do Cavaleiro, o legado dele, né? Hoje, na minha vida, eu sou o atleta que eu sou por causa do legado dele. Eu tenho certeza que não só eu, mas as pessoas que ele tocou através do legado da história dele. E a mesma coisa que eu tenho feito, né? Eu vejo os sinais, assim, principalmente na minha família, né? Desde os meus irmãos, a minha mãe, meus amigos mais próximos. Então, tem coisa que não é por causa do dinheiro ou para você ter uma vida melhor, mas o impacto que você causa positivo na vida dos outros, a ponto de mudar a história da pessoa, igual dele não ter desistido do sonho dele lá quando ele chegou a vez ele viajar para a Top Team, né? Ou ele parava ou ele seguia, e ele não parou, ele seguiu, influenciou totalmente na minha vida que hoje eu tô no UFC por causa que ele não desistiu da história dele. Então eu sei que isso pode fazer diferença na vida de outras pessoas que vão ver a minha história, meu legado. Em você. Por mais que às vezes eu vou tenho certeza que algumas sequelas aparecerão, mas eu falo, quando eu parar para pensar assim, eu falo, não, valeu a pena, né? E eu faria de novo. Olha só. Legal. E assim, ó, o atleta de MMA, muita gente às vezes compara com o futebol, né? Porque a gente tem um sonho de dar o melhor pra nossa família, conseguir grana, e muitas vezes é só esporte, cara, que vai fazer isso. Eu tenho a estrutura que eu dou pra minha família hoje é graças ao jiu-jitsu.
E de repente, se não fosse o esporte, não fosse a luta, cara, estaria ralando aí. Né? Não é preconceito com as profissões, né, que recebe menos, mas eu ia estar nesse grupo aí. Sim, eu já parei pra pensar. E aí, só que o atleta de MMA é muito mais difícil que o lutador, do que o jogador de futebol. Sabe por quê? Porque quando chega a 18, 19 anos, já dá pra saber se o cara vai ganhar dinheiro ou não. Cara, você serve pro futebol, vambora. E aí você não serve, então o cara já segue outra coisa. Né? Agora, o lutador de MMA, ele às vezes leva 15 anos pra chegar no UFC, cara. É uma vida. Entrega a vida inteira. E não é garantia, cara. Não. Você sabe que se você tomar pau duas aí, vão te mandar embora, meu. Entendeu? E aí, pum, acabou o sonho. Né? E às vezes esse cara chegou no UFC, eu cheguei no UFC, mas não ganhei dinheiro no UFC. E aí vamos pensar assim, só que tem muito cara que aconteceu comigo e hoje não tem nada, cara. Entendeu? Eu faço parte de um grupo de ex-lutadores do UFC gigantesco aí, numa situação que tá rolando, e eu vejo a história dos caras, meu. É difícil, né? E é o sonho que vai embora. E diferente do jogador de futebol, né, cara? Sim. E esse é o grande lance. Então você é a minoria, cara. Você é a minoria, né? Então, isso daí que eu gosto de falar com a galera, pra galera também botar na mesa, cara. Começou a carreira, cara, estuda, cara, se prepara, porque tem um pós-atleta, cara. Eu acho que o Rodrigo deve trabalhar isso com os caras também. Cara, vamos treinar aqui, cara, mas estuda, lê, se prepara, cara, se capacita pra dar aula, porque tua carreira vai acabar e talvez você chegue no UFC e não ganhe muito pouco, cara. Porque ele sempre... E na minha época era 2 por 1, hoje tá... O que ele sempre fala pra nós lá, não... Pra mim, mais porque a gente, além de atleta e treinador, a amizade a gente tá junto em vários momentos do nosso dia, até quando não tá treinando. Mas a questão que ele fala... nem todo mundo que tá aqui vai chegar lá. Mas tem que ter essa consciência. Mas a luta, da mesma forma, ela abre porta em outras situações. Você pode ser um bom treinador, você pode ser um bom professor, né? Você pode ser bom em outras áreas ali, não sendo um atleta, né? E sabendo, só tem um jeito de saber isso, arriscando, né? Ele arriscou tudo que ele tinha, né? E da mesma forma ele arriscou tudo que ele tinha, ele não chegou no UFC como atleta porque não era para ele chegar, né? E eu arrisquei tudo que eu tinha e eu cheguei no UFC porque era para chegar. Então eu sou a extensão do sonho dele, o legado dele, né? E a gente tem muita coisa parecida na nossa história, assim, de a sequência de vitórias seguida, ele ter lutado num GP e eu ter lutado num GP também, muitas coisas assim que aconteceu na vida dele, aconteceu na minha, assim, eu falo, cara, é o nosso destino, não adianta, era pra nós isso, né? São as conexões. Então, às vezes quando a gente para pensar na história, né, daí antes ele, né, quando a gente conversa direto, eu não cheguei no UFC porque era pra chegar desse jeito, né, dessa forma. Então, e é uma das coisas que eu vejo, né, nós como orientador, né, é o que direciona a carreira de um atleta hoje, né, no meu caso hoje que eu cuido, né, eu sou head coach deles, né, sou empresário deles, então eu penso não só neles como atleta hoje, né, e o depois disso, como você falou ali, o depois de ele ser atleta, hoje eu falo pessoal, aprende a dar uma aula. Vem aqui, fica na minha aula, aprende. Porque eu aprendi isso com o próprio Noguchi. A dar uma aula. Se eu dou uma aula hoje boa e cativante, aprender a ter carisma com o pessoal, eu aprendi isso com ele. Então, a partir do que você aprende a ser carismático, a trazer o aluno para você, a ganhar o aluno, né? Isso é importante. Então, isso se aprende. Eu falo que você aprende a dar uma aula, você aprende a ser um treinador. Então, tem uma ampla... Você tem uma profissão garantida, entendeu? Uma formação. Hoje você ganha dinheiro, né? Dando aula também. Com certeza. Entendeu? E não é todo mundo que vai conseguir ter uma academia, que vai chegar num próprio evento grande. Eu conheço muita gente que estava bem antes que eu, que não conseguiu sair de Curitiba para lutar, né? Você deve conhecer também. Então, eu comecei depois, mas eu entreguei tudo e nisso Deus escolheu eu para, igual o Carlão falou aqui, ele foi escolhido para, nesse momento, usou eu para ele estar no UFC e Deus usou outras pessoas para eu ir, para eu chegar com 28 anos e estrear e conseguir 2, 3 anos depois estar lutando internacional. Quantos anos agora? Né? Agora eu tô com 41. 41 anos, entendeu? Então, eu depois de começar com 28 anos, velho, né, pro esporte,
conhecer tantos países igual eu conheci, poxa, isso aí, cara, você perguntar pra ele, cara, isso do jeito que tá o esporte hoje, isso cada vez não vai acontecer mais, porque a média de idade pra entrar agora tá baixando. Pô, sim, né? Entendeu? E isso é bom pra caramba. Sim, isso é bom, né? Então, isso ali eu vi que eu sou diferenciado, né? E sou campeão. Quando fala, minha própria filha falou uma vez, pai, qual que era você não chegou a ser um campeão lá, tá no... Falei, filha, eu sou campeão da vida. Com o que eu tinha, eu chegar a lutar fora e conhecer os países, da onde eu podia ter uma empresa hoje, ser empresário aqui, normal, igual as outras pessoas, ou estar na minha empresa antes da luta, que eu não ia conhecer todos os países, todas as culturas que eu conheço hoje, através do esporte da luta, entendeu? Então me sinto super campeão e super realizado, entendeu? E isso eu replico pra eles. Pô, top demais. E você já pensou em desistir, meu? Já desistiu, sei lá? Eu parei praticamente 1 ano de treinar. Logo depois que eu lutei o Bellator, eu tive alguns problemas pessoais ali, acabou gerando uma depressão em mim, assim, que eu falei, não vou mais. Eu tinha passado o melhor momento da minha vida profissional, né? Minha primeira luta internacional, card principal, na Europa, lutei, ganhei bem por decisão do adversário lá. Falei, não, agora deu o start, né? E eu tive tantas decepções com pessoas, assim, que isso me deu uma desmotivada tão grande, assim, que aquela vontade que eu tinha se apagou no meu coração. Na hora, assim. E mesmo tentando, eu falei, não vou mais. Isso 2017 para 2018. Eu falei, quer saber? Eu só vou lutar de novo quando meu coração queimar. E eu fiquei parado ali, um tempo estacionado. O Cavaleiro, depois eu conversei com o Cavaleiro, com o Mestre Noguchi, né? E eu não lembro o período que eu fiquei ali, mas acho que uns 6, 8 meses, totalmente estacionado, fora de forma, em casa, não saía, não fazia nada, e tava ali. Eu falei, a partir do momento que o meu coração, quando eu for ver uma luta, eu for treinar, o meu coração queimar igual queima hoje de novo, eu volto. E daí o que aconteceu? Eu por mais que eu era novo, eu treinava bastante tempo, né? Daí eu comecei a ver os meninos que treinavam comigo, né? Que treinavam com a gente, né? O Clitson lutando no UFC, né? E a gente do mesmo nível, assim, de tempo de treino e de história de luta, mesmo cartel de luta. Daí eu comecei a ver aquilo ali, eu falei, e as pessoas olhavam pra mim, não, porra, era pra você estar ali também, né? Mas isso eu não deixava me abalar, porque eu falei, não, se for pra ser meu, vai ser, no tempo certo, né? A hora eu tava decidido. Quando meu coração voltar a queimar com a luta igual queimava antes, igual queima hoje, eu volto. E aí eu me permiti, né? Eu comecei a conversar com o Cavaleiro, eles falaram, vem aqui, só vem treinar, só pra treinar. Eu comecei a treinar de novo e eu comecei a voltar ao gosto de novo. Sem compromisso. 106 quilos. Né? Sem compromisso. E eu lembro no Instagram, eu vi você gordo pra caramba. Sim, todo mundo viu, cara. Entendeu? Então eu comecei a treinar por treinar de novo. E daí vai voltando à vontade. Vai voltando à vontade de lutar. Daí acabou fazendo sparring. Daí você vê que você nasceu pro negócio, né? E daí, só que eu falei, eu não forcei nada, de novo. A luta, né? Deus, através da luta, me escolhendo de novo, mais uma vez, as portas abrindo, só que eu com outra mentalidade. Aquela decepção que eu tive com pessoas mostrou que o meu sonho não estava relacionado a pessoas, estava relacionado ao meu propósito em Deus e através dele, né? Que foi assim que eu foquei de verdade na luta, né? Quando eu descobri que o meu propósito com Deus era mostrar Deus na vida das pessoas através da minha vida no esporte, né? De tudo, as experiências que eu tive. E o Cavaleiro já estava dando aula para o nosso empresário hoje, que é o Luciano, né? E surgiu a oportunidade de, através do Luciano, a gente lutar um boxe lá. O Cavaleiro falou, cara, você quer lutar um boxe? Sem compromisso nenhum, só se você quiser. Eu falei, não, eu vou lutar. Daí eu comecei a fazer um camp por conta própria, assim, na minha cabeça, né? Claro que ele direcionando os treinos, o Mestre Noguchi também, eu fazendo preparação física por conta e tudo, dieta por conta. E daí quando eu subi pra lutar de novo lá no box, de novo aquela mesma sensação quando eu ganhei a luta. Da minha primeira luta de Muay Thai amador, eu falei, cara, aqui, você nasceu pra isso aqui. Olha só. Né? Então aquele brilho, aquele fogo no coração de novo lá, foi em 2019, né?
Ali eu voltei e falei, eu nunca mais na minha vida eu paro de lutar por causa de pessoas. Eu só paro de lutar quando o meu corpo não aguenta mais, ou o dia que Deus fala pra mim que o meu propósito é outro. Cara, mas eu percebi que você tem uma característica, cara, de confiar, cara, acreditar. Eu vejo a tua relação aí com o Cavaleiro, nunca tinha conversado com vocês. Conversei muito pouco, acho que sim. Foi coisa de aquele treino, dia né? no meio lá e tal. Com o Carlão, acho que eu nunca conversei, cara. Né? E eu vejo você falando, vocês dois conversando, e dá pra ver que vocês têm uma conexão muito boa, cara. Isso significa o quê? É que você confia nele e entregou sua carreira pra ele. Sim. Né? Confiou, cara. E querendo ou não, né? Acontece, cara. Quando você acredita nas pessoas, tem as decepções. Sim. Mas aquilo que você viveu lá atrás, você aprendeu pra hoje saber pra quem você também derrama a tua lágrima. Exatamente. Né, cara? A gente filtra, né? Eu tenho certeza, se a gente não tivesse a conexão que a gente tem hoje, a confiança, tudo que me dá, confiança também, não só na luta, fora da luta, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, né? Porque mais do que ele ser meu treinador principal, um cara que era só meu parceiro de treino, né? Quando a gente treinava, ele ter virado meu treinador, né? E hoje é o cara que também me aconselha, me direciona na minha vida pessoal também, né? Pra eu construir as minhas coisas, fazer o meu pé de meia, né? Com as experiências que ele teve. E é um irmão que eu tenho pra vida. Mais que um irmão, eu falo por causa que eu tenho 30 anos, ele tem 41, só que eu demorei muito pra amadurecer como homem, né? Porque eu acredito que o fato de eu ter perdido meu pai novo e ter ficado muito tempo sozinho, eu falei, demorei pra amadurecer. Então, a visão que eu tenho mais não é a gente chama de irmão, mas é como fosse até o tratamento dele, o cuidado que ele tem comigo, como se fosse o filho dele mais velho ali, né, entendeu? Então, eu confio nele plenamente, assim, a gente já teve várias provas disso, e eu confio, tipo... eu vou dizer, cara, que isso daí é o ouro, cara, que você encontra. Sim, cara, isso aí dinheiro não compra. Exatamente. E isso... Tenho certeza que o resultado é o sucesso. Exato. Né? Professor, e você quando percebeu isso dele, quando ele teve essa depressão, o teu olhar para o seu atleta que estava ali, foi só sentir ele, tipo, pô, vai indo, vamos treinando, foi buscando ele? Na verdade, nessa época, né, ele treinava com outro treinador, né, e sem pretensão nenhuma, eu só fui resgatar como amigo mesmo, né. Sim, poxa, só resgatar como amigo, ele sabe que não tinha nada, visão financeira nenhuma, né. Fui resgatar ele como amigo, e dali foi surgindo as oportunidades, até que chegou no momento business, que eu já estava com outras visões, que daí eu falei, é isso aqui que tem, senão obrigado a estar aqui, aceita se quiser, mas, entendeu? Daí virou business, né? Mas eu sempre fui bem claro, sempre transparente, é isso aqui que é teu, isso é meu, e a gente vai chegar lá. Mas eu acho que quando a gente coloca o dinheiro em primeiro lugar, acontece o que aconteceu na carreira dele, entendeu? Então, o dinheiro, ele é consequência, né? O trabalho tem que ser... O trabalho e o impacto que a gente faz na vida das pessoas, eu acho que é o que conta mais, entendeu? Porque o dinheiro, a gente conquista de novo, né? Agora... A relação é outra coisa, né? A relação que se constrói com uma pessoa igual eu construí com ele, entendeu? A partir do que a gente se aproximou mais, então isso aí, dinheiro nenhum. Se eu falar que se acabar o dinheiro hoje aqui, não vai mudar nada pra gente, entendeu? Porque a gente vai correr atrás e vai conquistar de novo. O dinheiro se conquista, entendeu? Então, quando se coloca o dinheiro à frente das coisas, as coisas não funcionam. Esse é meu aprendizado com o dinheiro, né? Colocou o dinheiro à frente de qualquer projeto que você vá fazer na vida, isso daí não vai dar certo. Você pensar no dinheiro primeiro não vai dar certo. Se pensar no trabalho, no projeto, o resultado vem. Você vai persistir, ele vai vir. E quando você falou do Cavaleiro como treinador, né, como o coach ali, o head coach, né, cara, se a gente parar pra pensar em Curitiba, cara, tem treinadores muito mais experientes que você, cara. Muitas lendas aqui, né, e que, pô, não fizeram 10% que você já fez, cara. E isso daí é sinal de que cara, que é a tua parada mesmo, né? Isso é legal, porque com certeza você conviveu, pô, treinou com uma galera muito boa. Né? Enfim, treinou veio de uma escola boa, encontrou pessoas ali que você aprendeu, com certeza, com erro e acerto. Exatamente. O Carlão, mesma coisa. E principalmente pro Carlão. E, cara, curou tudo isso? Tá tranquilo? Ainda curou. Eu tô em outro momento da minha vida. Faz tempo, na verdade, né? Desde igual eu falei pra você, aquele momento que eu falei, não, agora o start, né, o recomeço de novo na minha carreira ali. Então muita coisa mudou, eu amadureci muito mais e
aquele receio que eu tava de confiar nas pessoas de novo, quando eu passei por aquilo sumiu, fui curado totalmente, né? Então, se eu não tivesse se permitido isso, talvez a gente não teria a amizade e a conexão que eu tenho com ele hoje e com outros atletas ali da academia, com outras pessoas, né? Infelizmente, a gente tem que arriscar para ver que confiar. Só o tempo vai dizer se é de verdade ou não. Né? Então... Eu tinha uma pergunta pro Cavaleiro, né? Porque na minha cabeça você é do MMA, na verdade. Você não é do Muay Thai, vamos pensar assim. Né? Porque tua carreira foi... Sim. Foi construída no MMA. Né? Eu fui conhecido como, né, lutador de MMA, né? Eu fiz algumas lutas, né, de Muay Thai, mas não era nada... não fui conhecido como lutador de Muay Thai. Isso. Mas a escola que eu tive, né, muito técnica, né? O mestre Noguchi dispensa comentário para falar de alguém técnico de visão de luta em pé com ele, né? Então, minha base vem dele e através disso aí, com as visões que eu tive nesse percurso de anos aprendendo e aprimorando, sempre tem a base, né? E a gente vai aprimorando, vai vendo, entendeu? Então hoje, como você falou, eu sou um lutador de MMA, né? Eu sou um lutador de MMA. E a pergunta que eu ia fazer pra você era justamente sobre isso, cara. O que aconteceu com o Muay Thai curitibano? Porque antigamente a gente via, cara, torneio estímulo, vários torneios de Muay Thai em Curitiba, Tailândia brasileira e tal. Hoje em dia você não vê, cara. Eu acho você não vê mais evento de Muay Thai. Eu, na minha visão, o Muay Thai se machuca demais, né? Cotovelada. Diferente o kickbox, hoje você vai nos eventos, né? Que quer colocar meu atleta pra... Mas eu digo não só o Muay Thai no caso, mas o evento de trocação. Só de trocação. Eu acredito que não dá dinheiro, né? Hoje, queira ou não queira, também existe esse mercado, né? O que dá mais dinheiro? O Muay Thai, o que é mais visado? O Muay Thai ou o MMA? O kickbox, entendeu? Então, é como se fosse o futebol, né? O que dá mais dinheiro? Queira ou não queira, a gente a gente acaba trabalhando, né? Pô, o que dá? O futsal ou o futebol de campo? Então, a gente começa a entender que, aqui não tá o dinheiro tá aqui no MMA. Eu acho, na minha visão, é isso que aconteceu, entendeu? O pessoal foi vendo o que gerava mais entretenimento, né? Era o MMA, não o Muay Thai, não, entendeu? Eu acho que isso. Porque pelo UFC, né? Pela dimensão com o UFC. E hoje, você vê em Curitiba, não tem mais, cara. Tinha uns torneios só de trocação, K1, o que for, né? Hoje em dia não. Hoje em dia tem Curitiba MMA e Jiu-Jitsu. MMA e Jiu-Jitsu. E o UFC olhou pro Jiu-Jitsu com um olhar diferente também. Apesar que o UFC, toda a história também do UFC tá envolvido com o Jiu-Jitsu, né? E tanto é que tem evento de jiu-jitsu dentro do UFC agora, Invitation lá, vai pra 9ª edição agora. Então eles viram isso. Curitiba também, as federações aí estão botando 1.000 atletas todo mês pra competir. Teve atleta contratado do jiu-jitsu agora, né? Pra você ver, cara. Então, né, e o Muay Thai tem esse lance que você falou também, e eu acho que um pouco também dos professores, cara, os professores antigos, talvez não é que não evoluíram, mas, cara, não se adaptaram, não estudaram, não começaram a entender isso mercado, tudo como um lifestyle, como trazer o público para fazer o treino sem machucar, enfim, né? Fomentar a trocação. Porque hoje em dia, né, as academias, uma academia que sobrevive, que eu conheço, que é só Muay Thai, é o Teixeira, que só tem Muay Thai lá. Exato. Eu acho que agora ele vai botar jiu-jitsu também, mas eu não sei. Eu acho que a única academia de Curitiba que só tem, pra mim... Trocação, né? A tua não, você tem jiu-jitsu, tem Muay Thai. Né? Eu, na minha visão, acho que foi isso, né? O povo vendo que o MMA alcança números, isso e aquilo, o Muay Thai, o Muay Thai... Tem ainda o Glory, né? Tem os eventos, mas até chegar no Glory, tem o CWB também, né, cara? Que é só o Muay Thai do Ariel. A galera toda tá deixando, né? Você vê os grandes atletas do kickboxing no Muay Thai, estão tudo partindo pro MMA, porque, querendo ou não, é o que é mais visto. Não adianta, né? Quando falo de MMA, até atletas de boxe, tudo, estão todas as modalidades porque querem, né? Eu não acho que só a questão do dinheiro, mas a questão de ser visto, né? Reconhecido, né? Reconhecido, O MMA hoje não adianta, é o esporte, né? Exatamente. Então, Thai Brasil, o nome é Thai, né? Então, é o ponto forte, né? Muay Thai. Muay Thai, né? Mas, cara, não é o foco só, Muay Thai. Não é o foco. A gente, Muay Thai é o comercial só lá, o resto é MMA. E como é que é a questão do business? A Thai Brasil, eu sei que tem em Santa Catarina, tem duas unidades aqui, né? Aqui a gente tem, meu sócio tem uma sociedade com o pessoal do Portão ali, que é do CrossFit, que ele falou, né? E
daí tem a de um aluno meu que é aqui em Paranaguá, acho que é, né? É, ali para Paranaguá, ali no litoral do Paraná. Um aluno meu, Marco Aurélio, tem uma ali. E a do Floripa, o nome é nosso, né? O nome é meu. Só que meu e do Luciano, né? Só que eles usam o nome, a gente já é antigo, era uma coisa lá, a gente deixa, não esquenta. Eles tinha uma atleta do UFC lá, né? Tem a Nicole agora, que tá também. A Nicole faz um bom trabalho lá. E a Marina, né? Então, mas não temos vínculo, né? Já fizemos alguns treinos juntos, isso, aquilo, mas não tem vínculo, não. Só o nome que é nosso que eles usam. Entendi. Cara, que vocês... Queria perguntar uma coisa pra vocês. O que vocês acham dessas lutas aí de influencer contra atleta profissional, cara? Qual a opinião de vocês sobre isso? Porque hoje em dia o cara quer lutar boxe, ele faz uma carreira de influencer, treina um ano boxe. Na minha visão, antes, quando começou isso aí, eu achava uma palhaçada, né? Mas depois você acaba analisando que atinge um público que a gente não teria como atingir. Então, vendo por esse lado, poxa, você vê um Bambam, o Whindersson Nunes, muita gente foram ver essas lutas porque era o Whindersson Nunes, era um Bambam, não porque era uma luta de boxe, não que era, nem sabiam que era Popó. Entendeu? A partir daí o Popó ficou conhecido, ganhou sei lá quantos milhões de seguidores, mas você vê que antes era só o mundo da luta que conhecia, o mundo da luta, então a importância que é isso também, entendeu? Então tem os pós e os contras, mas eu acho que tem mais os pós do que os contras, na minha visão hoje, analisando dessa forma. Porque eu vou atingir um público que nem sabe que é luta. A luta eles pensam que é briga, entendeu? Entendi. Então uma coisa que eu acho que não tem nada a ver, cara, pelo menos pra minha filosofia, aqueles trash talk maluco lá que rola, entendeu? Né? Eu acho que, sabe, aquele negócio de que teve no evento lá, né, cara? O cara deu uma cadeirada, mentira. Tem uns negócios que é muito muito importante. Acho que os americanos têm mais a mãe de fazer isso. Exatamente. Quer pegar esse feeling e não sabe como fazer. Né? Cara, acho daí que meio que eu não curto muito, não. Eu não. Na verdade, eu mesmo, como lutador, eu falo, lutador tem que enfrentar um lutador, né? Claro, sim. Mas acompanhando, vendo dessa outra forma, eu falo, é viável que faz o esporte crescer de alguma forma, apareceu o esporte, na minha visão. Eu vejo de uma forma que, por exemplo, a pessoa que vai lutar o outro influenciador, ele tem que seguir uma regra, né, digamos, de treino, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa que não tá focada em lutas, ali ele vê o cara treinando todo dia, talvez isso influencie mais pessoas também, sabe? Pra ter um propósito de lutar. Né? São pessoas que não estão ali no meio, mas olhando aquilo lá, o cara tá treinando todo dia. Será que eu posso também? Né? Isso mesmo. Então acho que isso aí vai ampliando a luta, ampliando o esporte em si. Quero falar aqui da Super Size, também um apoiador nosso aqui desse episódio. E eles têm uma linha de suplementos incríveis, pré-treino, pré-workout, creatina, e muitas vezes a suplementação, você imagina que quem usa somente quem treina, mas não, vou dar um exemplo, um pré-treino, né? Você pode usar, de repente, antes de uma prova, ou tá cansado do trampo, né? E, quer usar o pré-treino ali para dar uma aditivada. Exatamente. Isso é bem legal. Então, o suplemento, ele não é só para atleta, não é uma pessoa normal. O suplemento, ele contribui para melhorar a tua quantidade de proteína, de ingestão, enfim, né? A suplementação é bem importante para todo mundo, não só para atleta profissional, mas para aquele cara que também é lifestyle. E falando em suplementação, Carlão, como é que é a tua dieta, cara? Assim, o que você come durante o dia, cara? Que tipo de suplemento você usa, assim, sabe? A minha dieta é bem básica de fazer, né? O meu nutricionista hoje, há alguns anos já, na verdade, é o Ian, né? E ele viu a forma de todos os nutricionistas que eu passei, eu tive muitas experiências boas, na verdade. Só que o que mais acertou foi ele, assim, de conhecer o corpo, como que funciona, né? A questão do suplemento, hoje eu só tomo um suplemento mais para recuperação e no momento, assim, às vezes antes de luta, né? Porque assim, eu tenho uma facilidade por causa da genética que eu ganho massa muscular muito rápido. Então, eu vi que quando eu tomava muito suplemento, por exemplo, creatina, whey protein, meu peso aumentava muito, daí fica ruim pro corte de peso. Então, alguns suplementos eu tirei só por causa disso mesmo, para me se adaptar dentro da minha categoria, e eu uso mais para recuperação e no momento que eu vou lutar lá. Eu suplemento, geralmente a creatina, ômega 3, glutamina, esses são os suplementos que eu uso. Né? E a minha dieta é bem básica mesmo. É arroz, ovo,
frango, pão integral, às vezes a carne vermelha ali, 2 vezes na semana, bem raramente peixe, vegetais é livre, eu posso comer em todas as minhas refeições, na casa das vitaminas, tudo, mas é uma dieta bem simples e básica, assim, até é barata de fazer. A galera fala que vai fazer dieta, fazer dieta é muito caro, mas nem sempre, né? Não, no meu caso, assim, eu falo pra você, é barato, assim, né, que só tem que ter as coisas, né, mas arroz, ovo, frango e o vegetal ali você escolhe de preferência, você mistura igual eu misturo com as vitaminas, não sai muito caro, não. Comer porcaria que é caro. Isso é caro, né? E saúde, né? Tem que treinar também, esquecem de... Tá achando que os dois andam junto, né? Exatamente. Eu sempre costumo falar que homem forte não se alimenta de comida fraca. Não. A gente tem uma pergunta aqui também que eu queria perguntar aqui pro Carlão. A gente sabe que vocês sempre analisam ali as lutas, o lutador, né, que você vai lutar e tal, mas você tem uma arma principal, assim, no MMA? Tipo, por exemplo, no jiu-jitsu a gente se posiciona, quero ganhar a luta, me posiciono bem pra raspar ou pra finalizar. Ali no MMA, você tem ali uma situação principal, tipo, um golpe principal que você vai analisar e falar assim, agora eu tenho que entrar, sei lá, soco. Não, o jiu-jiteiro aqui, cara. Porque você tem que entender, na hora da luta eu entendo que eu tenho que, num certo momento, eu tenho que atacar, enfim, né? E talvez no MMA as pessoas... Você diz um golpe que seja aquela arma. Você fala, aquela arma sua, assim. Um crocop que dava aquela canelada e todo mundo caía. Exatamente, tipo isso. Eu assim, eu acho que de todas as áreas da luta, assim... a parte que eu tenho mais habilidade e precisão é com as mãos, é no boxe, entendeu? Aí o soco, principalmente, são socos retos, né? O direto e o jab e o direto. Então, eu tento, na luta, tanto de destro como de canhoto, né? Como eu luto nas duas bases, eu tento me posicionar de uma forma que eu faço o meu adversário ficar no momento que eu quero ali. Daí eu não preciso bater um golpe com tanta força, gastar tanta energia, que eu sei que a precisão vai resolver. Né? O que a gente tem treinado bastante, que é uma característica já do cavaleiro que ele sempre fez, que é ele bate pouco na luta, mas tudo que ele bate, ele acerta para derrubar. Então, uma característica que eu tenho cada vez mais me familiarizado e tem virado meu ponto forte, é não gastar tanta munição, mas quando acertar, um golpe de contundência, e principalmente o soco reto, né? O direto tanto de destro como de canhoto. Legal, é isso mesmo. Cavaleiro, deixa eu te fazer uma pergunta assim na questão da administração, cara. Como é que você faz pra lidar com tudo isso? Questão do business mesmo, porque você tem não sei se você é o responsável também técnico lá, né? Você que cuida da parte de jiu-jitsu, contratação de professores. Cara, eu vou fazer uma pergunta pra você mais relacionada ao jiu-jitsu. Embora que o canal seja Turbine seu jiu-jitsu, mas, cara, vocês também treinam jiu-jitsu, cara. Sim. Né? Não é só, a gente pode falar aqui de MMA, de boxe, mas o jiu-jitsu ele tem uma cultura muito forte, né? De mudança de vida, formação de caráter. Então a galera começa a treinar jiu-jitsu, começa a mudar como pessoa, né? E a minha academia, ela é somente jiu-jitsu. Embora tenha um Muay Thai, não é o nome Galeto Brothers, é Fight Only, que a Galeto Brothers é só jiu-jitsu. E só o jiu-jitsu é o nosso carro-chefe. Então a gente tem 2 horários de Muay Thai, só o resto é totalmente jiu-jitsu. Na tua academia, como é que você funciona? Como é que você trabalha tudo isso? Para trazer a cultura do jiu-jitsu dentro da Thai Brasil. Como é que você trabalha isso? Na verdade, o meu jiu-jitsu, eu tava por essas... Mas não para os profissionais. Sim. Como o business. Não como o business. Não era eu que tomava conta, né? Eu tinha o Igor lá, que era o responsável pelo jiu-jitsu. Então, agora com a saída dele, eu tô montando o método Thai Brasil de jiu-jitsu. Então, tô estudando muito jiu-jitsu. Logicamente, como você já falou aqui, eu vim do MMA, né? Sou cria do MMA. Então, só que eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Eu entendo do jiu-jitsu. Então, hoje eu estou mais à frente, estudando jiu-jitsu. Então, eu estou criando a nossa maneira, né? Nosso método, nossa metodologia do jiu-jitsu para isso.
para atender esse público, né, comercial. Então, é onde que é, entendeu? A gente não pode só olhar que só vai ter lutadores no tatame. Então, muita gente quer chegar, quer treinar e não quer se machucar. Pai de família, trabalhou o dia inteiro, uma mulher, né? Entendeu? Temos meninos. Então, eu hoje garanto que a gente pode dar aula para qualquer um, porque a gente está estudando, está se profissionalizando, né? Porque tem que se profissionalizar. Então, em cima disso que a gente pode dar ter o respaldo de falar, poxa, entra no tatame aqui para você ver. Você pegar uma pessoa que nunca treinou o jiu-jitsu e ela sair de lá satisfeita, isso aí não tem preço, né? Pô, legal. E hoje em dia, pô, o Nogi cresceu demais, né? Sim. Então aquela experiência que você teve treinando no wrestling, né? Sim, nossa. Eu tô lutando bastante no Nogi agora. Então, a de maior dificuldade do lutador de jiu-jitsu é trocar o wrestling de pé, trocar a queda em pé, cara. Sim. Não sabe clinchar, enfim, tem dificuldade das esgrimas, de atacar as pernas, de time. E o cara que... tem muito lugar que não tem o Nogi, porque o professor não sabe, cara. Não sabe ensinar uma queda, não sabe ensinar as posições sem kimono, né? E é uma modalidade, vamos pensar assim, embora jiu-jitsu é com ou sem kimono, tá crescendo demais. Você tem turma só de Nogi, por exemplo, aula só de Nogi. Eu sou professor mesmo, só de Nogi, né? Terças e quinta eu tenho a turma só de Nogi. Daí treina todo mundo junto, profissional, lifestyle. Entendeu? Profissional, pega leve aí. Mas a gente usa como treino, né? Mas tem uns alunos lá graduados, tanto de jiu-jitsu e pano como do Nogi, que são muito bons, que ele acaba direcionando esses pra treinar com a gente, que ajuda no camp. Com certeza. Então é muito bom. E outra, o cara que tem o seu trabalho, enfim, empresário, enfim, ele treina jiu-jitsu, a galera que compete no jiu-jitsu, eles são tão profissionais quanto, cara. Sim. Treinam muito, tem uma vida de atleta profissional, embora não seja profissional, né, cara? Então você pega a galera do jiu-jitsu, é muito bem preparado, pô, isso é legal. Exato. E dentro do tatame tem todos os níveis, né? Tem todos os níveis. Isso que é legal. E tem treino de jiu-jitsu todo dia. Tem todos os dias. A gente tem uma grade extensa, né? Desde de manhã, a gente tem jiu-jitsu de manhã, a gente tem jiu-jitsu na hora do almoço, tem jiu-jitsu à noite. Então, e o Nogi também. E tem o Nogi também, na noite, terça e quinta. Sim. Você que tá assistindo aqui o Turbine Cash, eu vou deixar o link aqui da Thai Brasil, vou deixar aqui o Instagram também do Carlão, do Cavaleiro, tudo vai estar na descrição aqui, né? E eu sempre falo que, cara, quanto mais academia de jiu-jitsu tiver, melhor. Exato. Esses tempos eu tava conversando com um colega, né, numa viagem que eu fiz, ele falou assim, pô, Gareto, cara, tem muita academia de jiu-jitsu em Curitiba. Eu falei, pô, glória a Deus, cara. Se tem academia, porque tem gente querendo treinar, cara. É isso que é massa. E outra, o teu bom trabalho vai me refletir em mim. O teu mau trabalho também, cara. Exatamente. Sabe como? Por exemplo, você dá uma boa aula. E aí, se teu aluno vem, pô, conhece um amigo, pô, cara, jiu-jitsu é massa. E o cara mora do lado da minha academia, cara. E aí ele vai se matricular na minha academia, cara. Certeza. E se você dá uma aula ruim, cara, faz o aluno ter uma experiência negativa, vai refletir, cara. Eu acho que o povo antigo tinha essa cabeça fechada, né? De, poxa, tô aqui, eu tô fazendo um cara pra competir comigo, né? E se ele olhar da outra forma, né? Igual você falou agora, tudo depende da gente, né? Fazer o melhor nosso, né? Vai refletir, não tem como. Como se você pega você vai na feira, tem quantas barraquinhas, uma do lado da outra que vende a mesma coisa? Exatamente. Às vezes é o quê? O atendimento daquele ali que você fideliza o cliente. Entendeu? E também a comunidade, né, cara? Às vezes tem um cara que vai gostar do teu estilo. Exatamente. Sabe? Do lifestyle ali da academia de vocês. Tem cara que vai se identificar mais comigo, mais com o Kimura. E, pô, o Kimura trabalha, uma galera entra em contato com ele. Agora, depois que ele começou a criar conteúdo pra internet, né? Tem gente de todo tipo, né? Que com certeza você olha, esse cara não se criaria aqui no meu dojo. Não, tem várias pessoas, né? O Brasil é muito grande, fora também. E assim, quando eu posto as posições simples, assim, o pessoal, tipo, pô, que legal, você parece que tá fazendo muito fácil. Ou quer conhecer a nossa academia, tipo, pô, queria conhecer. Então, isso vai influenciando as pessoas, né? Aquele legado que você quer deixar, então você vai fazendo. Por mais que seja na internet, a gente tem a nossa conquista também, né? Isso é legal de mostrar. E tá sendo muito legal isso aí. Cara, e a gente tá se aproximando aqui, né, do final, cara. O papo tá bem legal, mas eu vou querer que vocês, cara, tem uma galera assistindo vocês, então eu quero que vocês olhem pra esse cara, manda uma mensagem, cara, pra essa galera aí que treina. O do Carlão, eu vou pedir pra que direcione pro lutador mesmo, aquele cara que tem sonho de ser lutador.
e o cavaleiro para aquele cara lifestyle, que quer levar o jiu-jitsu, né, ou o Muay Thai, o MMA como qualidade de vida, como transformação pessoal. Né? Aproveitando o gancho aqui, né, eu vou falar sobre um evento que agora eu coloquei uns alunos comerciais para lutar num evento que acho que não sei se já ouviu falar do Money Belt. Ah, sim, claro. Um evento que teve agora, final de semana. Teve o filho do Vanderlei. Isso, então. Teve uns caras aí então, teve um evento, né, que é evento de empresários. Aí três empresários meus lá lutaram, coloquei pra lutar, treinaram, pagaram o preço que tem que pagar, né, pra entrar nesse mundo nosso. E foram muito bem, sabe? Mas pra falar que a gente atinge esse público aí que a gente tá falando, né, que não são lutadores, que não vivem a luta de um lutador, foram lá, logicamente, não teve a perca de peso, mas treinaram, se dedicaram, então, poxa, eu achei uma super ideia, né, de colocar esse evento para essa pessoa que é leiga, né, e daí de repente começa a treinar e de repente tem essa fomenta, esse fogo aí de experimentar o que é subir no ringue, né, é um desafio, né, pro empresário, entendeu? O cara, o meu sócio, por exemplo, lutou nesse evento. E, poxa, o cara tem um monte de negócio, né, cara? O cara é milionário, isso, aquilo, de repente vai lutar nesse evento aí. Mas esses caras são movidos a desafio, meu. Exatamente. Aí eu falei, ó, tem esse desafio aqui pra você, cara. Tá próximo da faixa preta, eu quero te colocar nessa aqui. E ele foi lá, aceitou, como os outros também, mais dois nossos, o Marcelo e o Nelson, aceitaram. Também não são atletas, é outra direção da vida deles. Aceitaram o desafio, foram lá e foram muito bem. A ideia do evento do Dida lá do pessoal muito boa, entendeu? Proporcionar isso, né? O cara sair de repente da zona de conforto e toma esse desafio aqui, você aceita? E o cara vai lá e faz, né? Entendeu? Só pelo fato de ele subir ali respeito total, entendeu? Para os nossos atletas, então, saber que um comercial nosso, entendeu? Nosso empresário, o cara entendeu? Que deu esse start nesse projeto novo, aí o cara foi lá e fez o que a gente faz, né? É muito legal. Então, é isso. Tudo através do quê? De um bom trabalho, que senão também não teria confiança de colocar, né? A cara tapa, né? Poxa, não sei, entendeu? Então, graças a um bom trabalho que a gente faz, o respaldo que a gente tem, o histórico que a gente tem, né? Então, essas pessoas, poxa, com quem eu estou, né? Não é qualquer um que vai colocar lá o seu filho, a sua mulher numa academia pra, entendeu? A sua família pra tá treinando dia a dia, ou então até se arriscar, né? Colocar que a luta é um risco, né? Exatamente. E lutou, porque graças a Deus a gente vem fazendo um bom trabalho lá. Pô, que legal. Vem o psicológico, vem tudo. Vem junto, tudo, cara, vem tudo. É emoção total, né? Já foi a mensagem isso aí, cara. É uma mensagem para aquele que... É exatamente isso que eu queria chegar, porque é pra pessoa que, né, que nunca... É pra todo mundo. O esporte é pra todo mundo, entendeu? Depende de quem você coloca na tua vida pra direcionar, né? Entendeu? Eu conheço histórias aí de pessoas que foram treinar com um ex-lutador. Às vezes o lutador, não é todo lutador que vai saber ser um bom professor e tá nessa outra posição de direcionar, né? O como fazer isso, né? Não é porque ele foi um bom lutador que ele vai ser um bom gestor não é nem carreira, não posso, porque eles nem posso falar como carreira, né? Como um bom coach ali, um bom professor, entendeu? Então, é saber colocar o teu filho, a tua filha, a tua família, a tua própria vida na mão certa, pra não se machucar, né? Porque o cara trabalha o dia inteiro, quer ir fazer um treino, um rola, ou trocar uma porrada, bater um saco, mas, poxa, quando pega alguém sério, uma academia séria, o resultado vem, né? Eu acho que o nosso intuito é isso, trazer a pessoa sair satisfeita, né? Eu acho que é isso. Isso aí, mas Carlão, o que se diria pra galera que quer começar, né, a lutar, a empreender aí no MMA como atleta, né? Então, falando pela minha vida, né, e a de vocês, né, a tua, como eu ouvi um pouco da história, né, até quando você foi pro TUF e tudo, né, o Cavaleiro, eu sei a história dele, e pela minha, a vida de atleta, ela não é fácil, e não vai ser fácil, né. Eu vi a chave que fizeram a diferença na minha vida foi primeiro a minha fé em Deus, né, que ela me sustentou em todos os momentos, tanto nos momentos difíceis como nos momentos bons, para saber o que eu ia fazer, né. Então, você ter a fé em Deus e você descobrir realmente se a luta é o teu propósito, né. Como eu descobri que a luta era o meu propósito quando eu comecei a lutar de graça e não me importar. Falei, eu faço isso aqui de graça quantas vezes for preciso.
Então eu descobri que ali é o meu propósito dessa forma, né? Eu lutei algumas vezes de graça e o meu salário, o meu pagamento era a vitória. Então ali eu descobri que esse era o meu propósito. Eu entreguei isso na mão de Deus, né? E Deus, ele colocou as pessoas certas na minha vida, tanto aquelas que eu tive bom exemplo como os maus exemplos, né? Para me preparar para o momento que eu tô hoje, né? Então, a tua fé em Deus, né? A fé em você mesmo, quando você descobriu, pô, esse é o meu propósito, é lutar, eu quero viver da luta, né? Você ter fé em você mesmo, e a partir do momento que você entregar a tua vida ali, a tua carreira, o teu treinador, a pessoa que vai ter essa gestão ali, você confiar nele, né? Que eu tenho certeza que o resultado vai vir. Algumas pessoas veem o resultado mais rápido, né? E outras mais demorado. O meu, acredito, assim, foi um pouquinho mais demorado no caso de chegar no UFC, mas a gente teve uma história nos outros eventos internacionais antes, né? Mas o ponto-chave é, cara, a fé em Deus, resiliência e não desistir, saber que momentos difíceis acontecem na vida de todo mundo, mas o dia mau não dura para sempre. É importante que a gente tenha Deus que é bom todos os dias, né? E é continuar e persistir. Que legal, Will. Nossa, é isso aí. Paulo fala, né, cara, que os atletas, eles buscam a coroa que apodrece, e nós buscamos a coroa imperecível. Sim. E é legal ver isso, cara, de você, porque além de você buscar a coroa que apodrece, o cinturão, a medalha vai apodrecer, a grana vai ficar, sim, mas você busca a coroa que tá lá no céu, cara. Isso é maneiro, e eu fico feliz quando eu vejo homem de fé, sabe? E homens de fé fazem a diferença na vida das pessoas que estão em volta. Isso é a medalha mais importante. Sim. O meu objetivo foi esse. A partir do momento que, quando eu conheci a minha fé em Jesus, tipo, eu não sou um cara perfeito, não, não prego perfeição, mas eu sei que do que eu tenho vivido, do que eu tenho tentado mudar todos os dias e melhorar, e eu sei a diferença que Jesus, né, Deus tem feito na minha vida. Eu sei que sem a minha fé nele, que eu acredito que hoje a minha arma mais forte que eu tenho, tanto de luta como minha arma de vida, é a minha fé. Porque mesmo que eu não veja o que vai acontecer, eu tenho a certeza que vai acontecer. Tanto isso na minha vida profissional, como nos meus outros objetivos, né? É saber que eu posso, às vezes, dar aquele passo não vendo lá o caminho, mas eu sei que Deus está ali para me sustentar. Então, e hoje o meu objetivo principal é mostrar, né? No esporte, que às vezes é uma área que uma Bíblia não chega, um pastor não chega, um missionário não chega, Deus, através da minha vida, das experiências que ele fez eu passar, ele passar para as outras pessoas, para as pessoas, mudar a vida das pessoas, assim como um dia ele mudou a minha vida, né? A minha história ali, através, me colocando no esporte, colocando pessoas na minha vida, e hoje eu nunca mais sou o mesmo, né? Então o meu objetivo principal é esse. E eu sei que para eu atingir mais pessoas, eu tenho que chegar num lugar mais longe na minha carreira, que é a coroa que você falou, que essa que é aqui do mundo, né? Então eu tenho certeza que a gente vê pela vida de tantos atletas, né? O John Jones, o Poitin, né? O Charles do Bronx, o tanto de pessoas que eles impactam. Se um dia Deus permitir que eu chegue lá, eu sei o tanto de almas, o tanto de vida que eu vou impactar falando dele, né? Porque esse é o meu objetivo principal. Tudo o resto que eu conquistar, o dinheiro que vem, os bens, até o sucesso, isso é consequência. Eu sei que Deus vai me dar sabedoria para poder lidar. Mas o meu objetivo principal é isso, é alcançar as vidas, poder falar um pouco da palavra de Deus, um pouco da minha fé em Jesus, para talvez de alguma forma impactar aquela vida ali e aquela pessoa ter uma experiência com ele e não ser mais a mesma, igual aconteceu comigo. Amém. Valeu, Kimura, por estar com a gente aí, né? O nosso parceiro, né? Eu que agradeço. Gostaria de agradecer a todos os patrocinadores, né? Oplon também, Cerveja do Atleta, Super Size. Eu tenho dois patrocinadores que me ajudam também, que é a Nós Fit e a Nós Que Voa. Então eu queria agradecer hoje aqui como host. Muito obrigado. Obrigado, professores. Obrigado por estar aqui junto. Tem que agradecer a Super Size, suplementos, Cerveja do Atleta. Eu fui patrocinado por muito tempo pela Cabana do Atleta, cara. Uma loja de suplementos antiga, né? E aqui a Cerveja do Atleta agora tá comigo, então isso é bem legal, tá com o nosso Turbine. Tenho que agradecer a WB Soluções Industriais, cara, que tá com a gente nesse episódio, né? Tem que agradecer, porque, cara, sem essa parceria, né? Protesig aqui também, proteção patrimonial, isso é também um aluno meu aí que... E é assim que funciona, né, cara? As coisas acontecer. Liga pros amigos, cara, a gente precisa de uma força aí, vambora. E quero agradecer, né, todos os apoiadores aí. Tudo vai estar na descrição aqui, vai estar disponível nas plataformas digitais aí. A gente agradece a presença de vocês.
E, cara, galera, Deus abençoe vocês. Eu também, eu que agradeço o convite. Pô, show de bola, papo descontraído. A gente falar da nossa vida, do esporte, do que a gente quer impactar na vida das pessoas e consegue, às vezes, mudar a vida de pessoas, não tem coisa melhor. Eu também agradeço vocês pelo convite, né? O Galeto, o Kimura, o Galetinho, que é o que eu tenho mais contato, assim, e espero numa próxima com ele aqui também, com todos nós juntos. Não, aqui. Você vai lutar, a próxima luta vai vencer e vai vir aqui contar a história. Com certeza. Vocês vão vir aqui, com certeza. Com certeza. Com certeza. Obrigadão mesmo, galera. É isso aí. Então foi o seu TurbiniCast, turbinando a sua vida através do jiu-jitsu e através da luta. Os time...